Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é especial, amém? Glória a Deus, que esse culto seja realmente cheio de bênçãos, e as bênçãos acontecem quando nós estamos com o coração aberto para Jesus. Com o coração fechado, nada vai entrar. Jesus disse: eu estou à porta e bato, querendo entrar. Se você abrir, eu vou ceiar com você, amém? Uma refeição com Jesus. É quando nós estamos no santuário, buscando esse Pai tão maravilhoso, tão especial, que nos dá tudo aquilo que nós precisamos ter e receber dele. Vocês já ouviram uma palavra chamada trauma? Quem já ouviu essa palavra trauma? Alguma vez você ficou traumatizado? Quem já ficou traumatizado com alguma coisa? Acho que todo mundo, né? Chega num período da vida, acontece alguma coisa. Trauma para mim significa pessoa ferida. Trauma significa ferida. Quantas pessoas estão vivendo nessa situação? Traumatizadas. O trauma de cada ser humano no dia a dia da vida. Ou problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Quem tem medo de médico aqui, de ir no médico? Está sentindo alguma coisa? Falou, precisa ir no médico fazer exame. Quem tem medo de ir no médico? Eu sou o primeiro. Ninguém tem medo? De ir no médico. Cadê a coragem? O pessoal fala de médico, pessoal, eu não quero ir médico não. Quando se fala, eu tenho que ir no urologista para o homem, eu não vou não. Mas tem que fazer exame de próstata. Porque uma das situações mais traumáticas que tem é o câncer de próstata. E muita gente, o médico disse para mim que 90% dos homens vai ter câncer de próstata. Eu falei, eu não. Em nome de Jesus está repreendido essa palavra. Câncer de útero, tem que ir no ginecologista. Tem que fazer o preventivo. Estou certo ou estou errado? E quando a pessoa arranca um dente e dá problema? Hein, Tiago? Que de repente vai no dentista, que não é dentista, é mais que dentista, é cirurgião dentista, que é como chama o nome? Bucomaxilo. É um nome difícil. Tem que ir num bucomaxilo, porque é o cara que entende realmente todo sistema de dente. Um dente infeccionado pode matar, não é, doutor? Um dente infeccionado pode matar. Uma moça morreu esses dias atrás, porque foi numa dessas clínicas populares. Ela estava com pressão alta. A hora que aplicou a anestesia, ela morreu. Faz uns 2 semanas. Presta atenção, gente. Foi arrancar dente. Ela estava com a pressão alta, o dentista da clínica não tirou a pressão dela, não aferiu a pressão. O que aconteceu? Tomou anestesia, ela morreu na cadeira do dentista. Foi um Deus nos acuda. Cuidar da saúde é muito importante, sim ou não? Cuidar das finanças é muito importante, sim ou não? Mas quantas vezes você já ficou traumatizada por causa da doença, por causa das finanças e por causa de relacionamentos? A coisa pior que existe é quando o marido se indispõe com a esposa, ou a esposa com o marido, e fica os dois de bico. Você já observou um marido de bico? Coisa horrível que é. Tira uma fotografia do seu marido quando estiver com o bico, para mostrar para ele quando acabar o bico. Você fala, olha como você era feio, ó, com bico. Você já tirou fotografia da esposa com bico? Gente, coisa pior que existe. A mulher bicuda. Ela não olha para você. Quando você vai falar com ela, ela vira a cara. Não deixa você entrar no quarto. Se tiver banheiro lá fora, você tem que ir lá fora, porque lá dentro ela não deixa você entrar no apartamento seu. Mulher com bico é a pior coisa que tem, pior que homem com bico. Pode ter certeza disso. Isso traz o quê? Trauma na família. A família fica traumatizada, porque a criançada vai ver em casa tudo isso acontecendo. Por que papai está bicudo? Por que a mamãe está bicuda? E quando não há a paz, existe o trauma familiar. Aí vem briga, separação, uma série de situações.
E mas por que aconteceu o trauma? Porque alguém pisou na bola. Ou o marido ou a esposa. Em 99,9% o marido pisa na bola. Trauma. Nós não podemos viver uma vida com traumas. Traumas materiais, físicas, espirituais, emocionais. Nós não podemos viver assim. Nós temos que ter a consciência, amados, de que a coisa mais importante que tem é a unidade da família. A coisa mais importante é quando o marido e a esposa estão vivendo numa única esperança em Cristo Jesus, para que o lar seja saudável, harmonioso. Porque se tiver trauma na família, pode destruir a família. E é isso que o diabo quer fazer: matar, roubar e destruir. Se o problema é financeiro, a pessoa fica traumatizada porque as dívidas estão chegando e você não tem os recursos necessários, é parar, estabilizar, colocar as coisas em cima da mesa. Onde foi que eu errei? Bom, não podemos voltar ao passado de trazer ao presente as coisas que fizemos e que deu errado. Porque se você fizer isso, trazer para o presente as coisas que você fez de errado, você vai viver no presente nas coisas erradas e o futuro será totalmente errado. Então você tem que esquecer: foi feito, foi feito. O que eu posso fazer daqui para frente? Pedir a orientação de Deus, e Deus, através do Espírito Santo, vai te indicar o caminho a seguir e você vai firme nele. Mas através da oração, amém? Através de colocar a sua vida diante de Deus. Se a situação é saúde, buscar ao médico. Buscar ao médico, sim, porque a ciência de Deus, o médico pode te ajudar com a orientação divina, mas você primeiro ora e busque no Senhor a cura que você precisa. Amém, irmãos? Muito bem, então nós vamos para o passo primeiro, antes de ir ao médico, antes de ir ao banco pedir empréstimo, antes da crise familiar começar a acontecer, porque existe uma fogueirinha, aliás, uma brasinha no relacionamento que você, meu Deus do céu, se continuar do jeito que está, vou separar do meu marido; se continuar do jeito que está, vou separar do meu esposo, da minha esposa. Como ficarão meus filhos? Então, se está essa coisinha trincando, que você está sentindo um pé fora da balança, está na hora de você buscar ao Senhor. Amém? Então, se você quer uma graça, nós estamos na última semana da novena da restauração e restituição. Então, hoje é o dia. Amém? Agora é o momento. Faço uma pergunta para cada um de vocês aqui essa noite. Você responde intimamente: você se conhece? Responda para você. Você pode dizer assim: eu me conheço. Ou você pode dizer assim: não me conheço não, eu não sei quem eu sou. Porque as emoções que nós temos no dia a dia, nós podemos identificar os nossos comportamentos. Alguma pessoa pode dizer assim: você não é aquela pessoa que eu conheço. O seu comportamento não é aquilo que eu pensei que fosse. A esposa pode dizer para o marido: olha, eu não me casei com você desse jeito. Quando eu casei com você, você era totalmente diferente. Por que você mudou? Como que nós podemos mudar de comportamento? Uma hora nós estamos de um jeito, outra hora estamos de outro. As pessoas falam assim: não, fulano de tal é bipolar. Outro fala: não, ele é tripolar. Ou ela tem síndromes de tanta coisa, síndromes de pânico, síndrome disso, síndrome daquilo. Quem aceita isso na vida? Nunca aceita uma pessoa falar que você é bipolar. Você pode ter os seus defeitos, você pode ter reações durante o dia, diferente do que começou o dia. No meio do dia você está de um jeito, no outro dia, no meio da tarde você está do outro, no final da noite você é outra pessoa. Repreenda isso na sua vida, porque você não nasceu para ser infeliz. Você nasceu para ser feliz. Deus criou você para ser feliz. Mas por causa do pecado original, por causa da desobediência que deixou de lado a adoração,
partiu para a desobediência, nós somos condenados a viver e padecer sobre todas essas coisas que tem no mundo. Pessoas nascem defeituosas. Pessoas nascem faltando alguma coisa. Algumas pessoas desenvolvem situações e outras não. Mas todos têm defeitos, porque somos pecadores. Então somos pessoas defeituosas. Carecemos de algo para que nós consertemos e procuramos a cada dia melhorar e funcionar direito. É como um carro, que você compra ele novinho. Passado algum tempo ele começa a dar defeito e você tem que repor as peças para que ele continue andando. Você tem que pôr combustível para que ele continue funcionando. Nós somos assim. Nós precisamos de um combustível. E o combustível que nós precisamos é espiritual. Amém? Eu quero ver a igreja respondendo. Amém, igreja? Nós precisamos de um combustível espiritual na nossa vida. Porque nós temos um inimigo. Nós temos um mecânico do mal. Que quando você para o carro, o mecânico do mal, ele chega, vê que não está olhando ninguém, é como ladrão. A palavra de Deus diz que ele é ladrão. Ele vai lá e rouba o seu pneu. Quando você vai sair, você está meio... O carro está... Ou tira uma peça, ou funde o motor, ou faz qualquer coisa, ele está aí. O mecânico do mal, o diabo. Então, você se conhece? Você conhece os seus limites? Você tem consciência de saber que você vai cometer um pecado ou não? Eu tenho certeza que sim. Você sabe o que é pecado e sabe que não pode cometer pecado. Você não pode ser desonesto, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você vai ferir a lei de Deus. Ferindo o mandamento, o que vai acontecer? Vai padecer, vai ficar defeituoso. 2 mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as suas forças. Quando você ama a Deus completo, você está disposto a servi-lo? A amar o próximo como a ti mesmo, é o 2º mandamento que Jesus disse. Você tem condição de amar o teu próximo como você ama você? Ou você ainda tem aquela situação de defeito, de olhar para a pessoa e ver só os defeitos dela? De julgá-la, pré-julgá-la, condená-la e jogá-la no abismo? Hoje as pessoas do mundo estão assim, elas estão condenando, primeiro estão julgando. Primeiro ela faz um pré-julgamento, depois ela faz julgamento, ela condena e joga no abismo. O mundo é assim porque o mundo jaz no maligno. É o diabo que faz isso. É o diabo que destrói a vida das famílias. Ele começa, ele continua na família. Você se conhece? Hoje nós vamos falar sobre fé, coragem no sofrimento. Você precisa ter fé. Você precisa ter coragem nos momentos de sofrimento que você passa. Como ter fé e coragem no sofrimento? Eu estou sofrendo, eu estou com problema sério na minha vida, eu estou num beco sem saída, eu estou na cova do leão, eu estou na fornalha, eu estou num local terrível, eu não sei o que vou fazer, como que eu vou ter fé e como que eu vou ter coragem para enfrentar as coisas no sofrimento? Aí que está o X da questão. Aí que está o X da questão. E nós temos que aprender a conviver com isso para alcançar a vitória. Amém, irmãos? Deus conhece quem nós somos. Abra o seu livro em Jó. Abre sua Bíblia em Jó. Ou acesse no seu celular o livro de Jó. Deus conhece quem nós somos. Se você não conhece quem você é, ou você pensa que conhece, mas Deus conhece quem nós somos. Capítulo 1 de Jó, versículo 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Presta atenção nesse livro, que nós vamos considerar alguns textos e algumas coisas importantes na nossa vida. Jó capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era o quê? Íntegro e reto, que temia a Deus
e se desviava do mal. O que Jó era? Reto, honesto, sério. Ele se desviava do mal. Onde estava o mal, ele ia para o outro lado, porque ele tinha entendimento de que ele sabia o que era bom para ele e para a família dele. Diz que ele desviava do mal, reto, ele era um homem puro, um homem sério, temia a Deus. Jó temia a Deus. Deus conhece quem nós somos. Você é reto? Teme a Deus? Desvia do mal? Você tem condição de identificar as coisas sérias que acontecem no dia a dia para que você possa desviar das coisas ruins? Nós estamos vivendo como se fosse uma arapuca. O mundo hoje está numa arapuca. Em todo local, em todo lugar tem arapuca, tem armadilhas. Porque o capeta, ele arma armadilhas, ele quer te pegar. Ele não quer que você tenha uma vida sã, uma vida de santidade, uma vida completa, uma vida com Deus. Não, ele quer o contrário, ele quer destruir você. E ele vai fazer de tudo para destruir você. Jó, além de ser uma pessoa reta, uma pessoa que temia a Deus, e uma pessoa que se desviava do mal, ele era muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Muita gente a seu serviço, de modo que esse homem era o maior de todos no Oriente. Jó era riquíssimo. Riquíssimo. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Riquíssimo, Jó. Então ele vivia bem ou não? Sim ou não? Jó vivia muito bem. Precisava de alguma coisa? Não. Não precisava de absolutamente nada, porque ele era riquíssimo. Mas houve uma coisa interessante que aconteceu. Gostaria que você visse aí, capítulo 1, versículo 6. Olha o que diz aqui. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só que situação. Satanás ainda tinha acesso ao céu. Então estava numa reunião de anjos, aí aparece Satanás, o capeta, o Lúcifer, que era um anjo caído, que nós já falamos tempos atrás. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Chega Satanás diante do soberano Deus do universo. Deus vê Satanás e falou assim: de onde você está vindo, hein, capeta? Eu estou passeando pelo mundo. Sabe por quê? Porque ele domina a terra. De passear pela terra e andar por ela. O capeta e os seus demônios. Aí Deus fala uma coisa para o capeta. Fala assim. Versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó? Que ninguém há na terra semelhante a ele? O homem íntegro, reto, que teme a Deus, se desvia do mal? Por que Deus disse de Jó para Satanás? Você tem visto o meu servo Jó? Tem visto o meu servo Jó, que é reto, que é sério, que é honesto, que teme a Deus e desvia do mal? Porque Deus conhecia quem? Conhecia Jó, conhecia o coração de Jó. Conhecia quem é Jó. Será que Deus conhece quem é você? Sim ou não? Conhece. Deus nos conhece como nós somos. Individualmente, Deus conhece. Mas ele perguntou para o Satanás: o capeta, você conhece? Já anotou lá o meu Jó? Meu servo Jó. O capeta disse o seguinte. Então respondeu Satanás, versículo 9, ao Senhor, e disse: porventura Jó teme a Deus debalde? Fez uma pergunta: será que Jó teme ao Senhor? Não acredito muito nisso, não. O que já Satanás disse para Deus? Duvido que você está dizendo. Questionou Deus. O senhor está falando isso? Será? Ele é um delator e não precisa ter prêmio para ele delatar, não. Quando você faz pecado e vai lá, está vendo lá, ó, o Zé, está vendo lá a Maria, está fazendo coisa errada. Ela diz que é tua serva, você diz que é servo teu, olha lá.
pôs dúvida, não em Deus, mas ele questionou Deus. Ah, é? Tá bom. Olha o que ele diz: não os tens protegido de todo lado, ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. O que o diabo quis dizer para Deus? É lógico que ele te serve, que ele é teu servo, que ele é reto. Você dá tudo para ele, os bens dele, tudo. É um homem rico, é o mais rico do Oriente. Fez um desafio a Deus. Eu tenho certeza que Deus joga a ficha e torce por você, amém? Deus põe a mão no fogo por você, sim ou não? Depende de você. Mas Deus conhece o teu coração. Será que você pode fazer uma pergunta: Senhor, pode confiar em mim, pode pôr a mão no fogo por mim, porque eu serei reto, honesto, sério, vou desviar do mal, vou temer a Deus. Temer a Deus é aborrecer o mal. Muito bem, vamos ver o diálogo seguinte aqui, no versículo 11. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e ele blasfemará a ti na tua face. Olha que cara de pau esse Satanás, o diabo. Falou: tira tudo que ele tem, Senhor, e ele vai te blasfemar na tua cara, na tua face. Olha que o diabo, ele é acusador. Ele não conhece o coração de Jó, mas Deus conhece. O diabo não consegue identificar você, o que você pensa, o que está no seu coração. O diabo, ele vê as tuas atitudes. Por isso que às vezes ele delata você para Deus, pelas suas atitudes, pelas nossas atitudes. Se nós fizermos coisa errada, ele vai delatar para Deus. Então nós temos que ser puros diante de Deus. Somos pecadores? Somos, pisamos na bola, sim. Mas tem Jesus Cristo, nosso Senhor, que é o nosso advogado diante de Deus, amém? Nós temos Jesus Cristo, que é nosso advogado diante de Deus, amém? Quando você se arrepende, Deus perdoa. Mas olha só o diálogo. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus permitiu. Tá, você tira tudo que ele tem, está no teu poder. Você pode fazer o que quiser, mas não tira a vida dele. O diabo saiu que nem um foguete. Agora está comigo. Agora eu vou arrastar. Agora eu vou acabar. E aconteceu justamente isso. De repente, começa um vizinho, um amigo dele, falou: caiu a casa, lá matou todos os seus filhos, toda a sua mulher, só eu sobrevivi. Olha, os teus rebanhos foi tudo para o beleléu, veio um redemoinho, veio uma coisa, morreu todo mundo, você não tem mais nada. Caiu a tua casa, caiu tudo, acabou tudo. De repente, Jó é riquíssimo, milionário, ficou pobre, sem nada, zerado. Ah, meu Deus, e agora? Que situação? O que está acontecendo? Jó não entendia o que estava acontecendo. Precisamos reconhecer quem somos. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. Mas nós precisamos reconhecer quem somos. Vê o que diz o capítulo 20. Aliás, vamos ver o 15 antes. Vamos ver o 15 antes. O 15 diz assim: e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, mataram os moços, fio de espada, e só eu escapei para trazer a nova. Enquanto esse ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu tudo, e só eu escapei para trazer a nova. Tudo que aconteceu de tragédia, os caras foram contar. Veio um, sobreviveu um para contar. Por que Satanás preserva um que estava no meio deles lá? Para contar. Para enredar. Vou salvar aquela pessoa lá para ir contar para o Jó. O que eu fiz? Acabei com a raça dele. Perdeu tudo. Gado, mulher. Mulher não, mulher ficou com ele, está com o Jó, não aconteceu nada com ela não. Mas os filhos, noras, família toda, morreu todo mundo. Agora veja o versículo 20. Nós temos que saber quem somos. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançando em terra adorou ao Senhor. Você tem condição de adorar a Deus quando está no chão sem nada? Você tem condição de reconhecer quem você é? Perdi tudo, tinha tudo e perdi tudo.
zerou tudo, era riquíssimo, não tenho mais nada. Vou adorar a Deus. Por que ele vai adorar a Deus? Porque ele fala a seguinte frase, versículo 21, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém. Glória a Deus. Deus nos conhece profundamente para confiar em nós. Deus nos conhece a fundo para confiar em nós, amados. Como é que está o seu coração diante de Deus? Você está preparado para perder tudo o que você teve? De repente, porque o diabo vai lá e destrói, quer matar você, quer acabar com a sua vida, porque você teme a Deus, porque você é reto, você é honesto. Os homens honestos, sérios, hoje são perseguidos pelo demônio que usa pessoas para destruir, para fazer coisas absurdas, que você fica sem entender. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não está mais comigo? Eu sou reto, eu sou um homem de oração, eu busco ao Senhor, estou diante dEle sempre, todos os dias. Por que está acontecendo essa tragédia na minha vida? Na tragédia, Deus ouviu, clamou de Jó, porque o adorou. Capítulo 2 de Jó, versículo 1. Chegou outra vez o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Satanás voltou para Deus lá porque não deu certo a armadilha dele. Porque quando ele disse para Deus que ia tirar tudo dele, e ele ia blasfemar na face de Deus, aconteceu o contrário. Ele ajoelhou, adorou, rasgou as faces e dizia: Senhor, nasci nulo, não levo nada para lugar nenhum, continuo te adorando. Deu um tapa na cara do capeta, sim ou não? Falou: capeta, você é um bobão, você é um panaca, você é um cabeça de bagre. Ele voltou novamente diante de Deus. Satanás foi lá, de novo. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Versículo 2, né? Respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: de rodear a terra, de passar por ela. Disse o Senhor a Satanás, no versículo 3, notaste porventura, meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa, seu capeta dos infernos. Deus disse a Satanás: está vendo meu servo lá? Você fez de tudo para destruí-lo, mas ele continua fiel a mim. Quando nós estamos diante de Deus, mesmo passando por qualquer dificuldade, nós temos que ter fé e coragem no sofrimento para adorar e obedecer a Deus. Amém? Fé, coragem no sofrimento para adorar e obedecer a Deus. Caiu a cara do capeta. Versículo 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende agora a mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará de ti na tua face. Disse, pois, o Senhor a Satanás: eis que ele está no teu poder, somente poupa-lhe a vida. Versículo 7. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um caco para com ele se raspar, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Blasfema de Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, está louca mulher, assim falas tu, receberemos de Deus o bem e não receberemos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Amém, igreja? O Satanás foi até a presença de Deus, falou: tira a saúde dele, você tirou todos os bens, tirei todos os bens, ele continua te amando, pele por pele, tira a saúde dele. Bem não é nada, tira a saúde dele, você vai ver, ele vai blasfemar. Deus falou: vai lá, faz o que você quer fazer, mas não mata. Úlcera da cabeça, vocês sabem o que é úlcera? Tumores. Jó fedia,
Era mal cheiroso, apodrecia em vida. Coçava com caco. A mulher dele, sobrevivente da chacina do Satanás, disse, falou, blasfema contra Deus e morra. Você está ficando doida, mulher? Que conselho dessa mulher? A mulher temia Deus? Confiava em Deus? Nada. Quem confiava era ele. E através dele, protegia toda a família. Jó orava pelos seus filhos. Jó orava pela sua família noite e dia, orando pela família e pedindo para Deus perdoar os pecados deles. E Deus ouvia a oração de Jó. Você é pai de família, você é o patrono da casa. Ore pela tua esposa, ore pelos teus filhos, ora pelo teu genro, pela tua sogra, pela tua família. Ora pela tua família. Peça a Deus, perdoa os pecados da minha esposa, os pecados dos meus filhos, meus pecados. Coloca diante de Deus todos os dias da sua vida. Porque pode vir o sofrimento. Você pode estar padecendo situações terríveis na sua vida. E a mulher dele disse, blasfema contra Deus e morra. Cala a boca, mulher. Mulher do capeta, né? Doida, louca. Você não me conhece. Deus conhece o meu coração e eu me conheço. Você olha para o espelho e se conhece. Eu sei até onde eu posso chegar. Eu sou um adorador. Amém, irmãos? Eu sou um adorador e obedeço ao Senhor. Mesmo no momento terrível que eu vivo, eu continuo adorando, eu continuo obedecendo a Deus, porque é na fé que eu tenho e coragem que eu tenho no sofrimento para vencer os obstáculos da vida. Amém, igreja? E quando o desespero toma conta? E quando o desespero toma conta? Porque nós somos humanos. Nós às vezes não resistimos. Queremos jogar a toalha. Chega um momento que você está tão abatido que você quer jogar a toalha. Será que Jó sentiu isso? Sentiu. Sem mais nada. Corpo em chamas de fogo, úlcera. Com certeza aquilo queimava. Ah, meu Deus, imagina, gente. Capítulo 3, versículo 11, olha que Jó falou. Porque não morri ao nascer, porque não inspirei ao vir a luz. Imagine Jó chorando, falando isso. Foram 3 amigos visitar ele, ficou fazendo a cabeça dele, falando coisas. Por quê? Eu não morri. Por que eu tenho que passar por isso? Mas ele não perdeu a fé. Sabe por quê? Ele teve consciência de algo muito importante que nós devemos pensar hoje. Versículo 25 e o 26. Olha aí o que diz. Porque aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho repouso, nem sossego, nem descanso, mas vem a perturbação. Veja bem o que está dizendo, aquilo que eu receava. Jó tinha medo de perder as coisas. Com certeza no coração dele, Jó tinha medo de perder o que tinha. Jó tinha receio de ficar doente um tempo. Por isso que ele diz aqui, porque aquilo que temo me sobreveio e o que receio me acontece. Você nunca pode pensar na desgraça. Você nunca pode pensar no sofrimento. Você não pode ter medo de nada. Mesmo passando por privações, mesmo passando por aflições, mesmo passando por adversidades, você não pode ter medo de absolutamente nada, porque Deus é que te sustenta, é Deus que cuida de você, é Deus que olha para você, é Deus que sonda o teu coração, porque você tem que ser igual Davi falou, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque sei que tu estás comigo, Senhor. Amém, irmãos? Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, o que é isso? Mesmo que eu padeça, mesmo que eu tenha sofrimento, mesmo que esteja um exército me atacando, eu não terei medo, porque sei que Deus está comigo. Consciência de que você conhece você. Amém? Você sabe quem é você.
Você sabe que você pode adorar e pode obedecer, e Deus conhece o seu coração, e Ele esquadrinha o teu pensamento, Ele prova o teu coração, Ele diz sim, você é meu filho, Satanás, vai lá, faz o que você quiser, porque Ele jamais vai blasfemar contra mim, Ele é fiel e servo, e vai ter o galardão brevemente, amém? Amados de Deus, cuidado com o que pensamos e falamos. Cuidado com o que pensamos e falamos. Cuidado. Nós temos que reconhecer que temos um Deus que cuida de nós. O versículo 19, capítulo 19, versículo 25. Olha o que ele diz assim. É o reconhecimento que nós temos que ter na nossa vida. Pois eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Versículo 26. E depois se consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Ele morreu na cruz por mim, e mesmo que eu morra, eu tenho a certeza que eu vou ver Deus. Medo da morte? Não. Porque eu sei que meu Redentor vive. Nós temos que ter consciência de que Deus está presente em nossa vida através de Jesus Cristo, que mandou seu filho. Deus mandou seu filho para nós. E Deus mandou ao mundo o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ter medo do quê? Amém? Capítulo 42. Versículo 42, versículo 2. Jó fez uma resposta ao Senhor de reconhecimento. Jó 42, versículo 2, 42, 2, ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Amém, irmãos? Deus responde: eu sei, Senhor, que tu podes todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Qual é o plano que Deus tem para a sua vida? Você tem que receber isso, receber essa palavra que Deus jamais vai deixar você sucumbir. Deus ama você de tal forma que vai deixar você de uma maneira muito especial, muito vitorioso, porque Ele diz na palavra dEle, o plano dEle não vai ser impedido, ninguém pode fazer isso, e o plano dEle está lá em Jeremias, é futuro e de esperança. Amém, irmãos? Não é de morte, não. O plano que Deus tem para a sua vida é de futuro e de uma esperança. Amém? Eu sei que o meu Redentor vive. E, Senhor, eu sei também que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Manter a fidelidade a Deus vem a restauração e restituição. No versículo 10, depois que Jó tomou uma atitude de orar pelos seus amigos. Veja bem, ele orava pela sua família. E chegou um momento que ele teve que orar pelos seus amigos. E ele colocou diante de Deus seus amigos. E no versículo 10, 42, 10, ele diz assim: o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó, quando esse orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Amém, irmãos? Jó virou o cativeiro, uma noite para o dia se fez assim, tudo, mudou tudo a vida dele, de homem leproso, caindo aos pedaços, uma pele de bebê, e foi restituído em dobro tudo que ele tinha, ficou mais rico ainda. Foi um tapa na cara de Satanás, o diabo, o capeta. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e filhas de seus filhos e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e cheio de dias. Amém? Glória a Deus, porque foi fiel. O que nós aprendemos? As lições que tiramos da palavra. Primeiro, o sofrimento é parte da vida. Vocês têm que aprender. Segundo ponto, o sofrimento ajuda a desenvolver a paciência. É verdade, gente. O sofrimento ajuda a desenvolver a paciência. Porque você está sofrendo, você é paciente, perseverante, mostra perseverança. A perseverança é a coisa mais importante que existe na nossa vida. O sofrimento ajuda a desenvolver a paciência, e através da paciência vai ter a perseverança. Porque se você não tiver paciência, ouviram falar a paciência de Jó? Sim ou não?
Quem tem paciência de Jó aí? Eu tenho. Eu posso dizer que eu tenho. Mas ela está quase aqui, mas ainda tem tempo ainda. Chega um ponto que a paciência parece que vai sair fora, mas ainda tem um pouquinho ainda, tem um pouquinho ainda. Você tem que ter. Sabe por quê? Porque se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem? Eu tenho que ter paciência. Né? O terceiro ponto, o sofrimento pode ser visto da perspectiva divina. O sofrimento pode ser visto da perspectiva divina. Você está sofrendo, mas Deus está olhando para você. Está de braços cruzados lá no trono santo. Vamos ver. Rogério, até onde você vai? Tratando bem a esposa, Rogério. Ela pode ser testemunho vivo a respeito do seu comportamento. Deus está te olhando. Satanás também está te vendo. Vai chegar para Deus lá e falar assim: o Rogério? Pergunta para a esposa dele como ele é em casa. E Deus fala assim: vai lá, prove ele. Deus conhece o coração. Senhor, prove o meu coração. Você tem coragem para dizer para Deus nas suas orações: Senhor, olha o meu coração. Olha aqui dentro. Olha o que eu penso. Quais são os seus pensamentos no dia a dia da sua vida? O que é que você pensa? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Qual o seu pensamento em relação a Deus? Qual o seu pensamento em relação ao teu próximo? Olha só. Nós temos que pensar nessas diretrizes para a nossa vida. Confiar e compreender. Nós temos que confiar em Deus e compreender as ações de Deus na nossa vida, para receber as bênçãos que nós tanto precisamos. E nós temos que aprender a adorar e a obedecer. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 23 e 24. 23 e 24. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos dar as mãos que eu vou orar agora para encerrar o culto. Vamos dar as mãos, Pai. Nosso Deus e Pai, honras e glórias ao Teu nome. Quero pedir, Paizinho, primeiro agradecer ao Senhor por esse culto maravilhoso. Eu sei que o milagre aconteceu. Que o Senhor possa abençoar cada vida que está aqui essa noite. Que nós possamos na semana que vem começar com a novena das causas impossíveis. Porque é o Senhor que faz todas as coisas. E para o Senhor toda honra e glória. Eu abençoo esse povo amigo, esse povo cristão, a Tua família, em o nome de Jesus. Amém.